O século dos cirurgiões, mãos sujas. O homem que primeiro teve a intuição do caminho para sair do inferno da febre e da morte por infecção, e depois o enxergou com clareza e o apontou desesperadamente aos seus contemporâneos existia. Esse homem se chamava Inácio Felipe Semmelweis. A sua amável remessa chegou-nos oportunamente, e nós lhe agradecemos a cortesia. Infelizmente, o artigo chegou muito tarde para consolar ou ajudar o professor Michaelis. Como cedo ou tarde o senhor virá a saber sobre o professor Michaelis, eu desejaria contar o fim do professor. Ele suicidou-se, desalentado pela sua impotência e pela impotência da medicina, perante um surto de febre puerperal. Tenho razões para crer que a pretensa descoberta do jovem médico chamado Inácio Semmelweis, da qual o professor Michaelis tomou conhecimento numa revista científica de Viena, muito contribuiu para o seu suicídio. O mencionado Dr. Semmelweis, que trabalha numa maternidade vienense, sustenta, contrariando todos os conhecimentos médicos do nosso tempo, que a infecção puerperal é consequência da transmissão de assim chamados germes infecciosos pelas mãos dos médicos e dos estudantes que se tenham ocupado em seccionar cadáveres das vítimas do mal, sem lavar convenientemente as mãos. O professor caiu numa depressão cada vez mais grave e, em sequência que, no dia 9 de agosto deste ano, se suicidou em Lehrte, atirando-se debaixo de um trem. Neste tempo havia uma lei dinamarquesa que condenava mulheres que tinham filhos ilegítimos a realizarem trabalhos forçados e ao Instituto Correcional. Essas mulheres iam às maternidades e imploravam para permanecerem nos hospitais, para não irem para as casas de correção. Entretanto, nos hospitais as mulheres tinham um castigo pior, a morte pela febre puerperal. Semmelweis se tornou médico graças a um acaso. Ele era estudante de direito e, graças à visita casual ao local de trabalho do professor Rokitansky, impressionou-se pela medicina, a ponto de, contra a vontade do pai, abandonar a jurisprudência pela anatomia patológica. Depois de terminar os estudos de medicina, Semmelweis conseguiu trabalho como assistente na primeira clínica obstétrica do professor Skoda. Quando começou a trabalhar, a febre puerperal não era para ele senão um conceito médico, um fenômeno usual, nem sempre evitável. A ciência obstétrica daquele tempo não sabia acerca da infecção puerperal mais do que sobre as infecções traumáticas. Quando Semmelweis assumiu o posto de assistente nas enfermarias de obstetrícia de 208 puerpérias, morriam nada menos de 36. O seu companheiro de autópsia, professor Klein, notou que a situação da febre puerperal mexia com Semmelweis. O hospital se dividia em duas secções. A primeira divisão, onde trabalhava Semmelweis, servia para a prática obstétrica dos estudantes de medicina. A segunda era onde as parteiras atendiam. A primeira secção perdia mais de 10% das parturientes de febre puerperal, enquanto a segunda, menos de 1% das vítimas do mal. Se a febre puerperal tivesse caráter epidêmico, o número de mortes seria o mesmo nas duas enfermarias. Movido pela ânsia de saber, intensificava os exames mais do que se costumava nas parturientes. Apesar de tudo, o resultado do seu zelo não consistia em melhorias. Pelo contrário, o número de mortes aumentava. Por isso, Semmelweis tentou vários métodos. Determinou que as pacientes de parto se deitassem de lado, porque assim se fazia na segunda secção. Praticava os exames com a máxima delicadeza, por lhe terem sugerido que as mãos femininas das parteiras da segunda divisão eram mais finas do que as mãos masculinas dos estudantes da primeira. Colocou um padre para que atravessasse continuamente as 5 salas da secção. Nem por isso deixou de morrer sequer uma paciente. Semmelweis verificou que, nos casos de partos mais demorados do que o normal, as parturientes, quase sem exceção, não escapavam à febre puerperal. Semmelweis chegara a tal estado de angústia que o professor Koletka o obrigou a tirar algumas semanas de férias. Ao retornar das férias, Semmelweis descobriu que seu amigo e professor Koletka havia morrido,
devido a uma lesão em que um bisturi usado nas autópsias o ferira, introduzindo germes presentes nos cadáveres. Na autópsia do professor Koletka, Semmelweis notou que o professor apresentava as mesmas características das parturientes mortas pela febre puerperal. Os dados das autópsias eram idênticos. Nesse momento, Semmelweis notou que os médicos levavam germes dos cadáveres seccionados para as parturientes saudáveis. Por isso, haviam mais mortes na seção 1 do que na 2, pois as parteiras não tinham contato com os cadáveres antes de atender as parturientes. Então, Semmelweis colocou um aviso na porta da clínica. A partir de hoje, 15 de maio de 1847, todo estudante ou médico proveniente da sala de anatomia é obrigado, antes de entrar nas salas da clínica obstétrica, a lavar as mãos com uma solução de ácido clórico na bacia colocada na entrada. Essa disposição vigorará para todos, sem exceção. Sabão, escovas para as unhas, ácido clórico tiveram entrada na sua secção. Ele desvendara o segredo da transmissão dos germes infecciosos por meio das mãos e dos instrumentos dos médicos e cirurgiões, revelação que seria 3 decênios depois a pedra angular da asepsia. Com a lavagem das mãos, registraram-se apenas 56 óbitos em 1841 partos. Semmelweis descobriu também que os vivos enfermos poderiam propagar os germes infecciosos aos sãos, então decidiu promover a esterilização dos instrumentos e removeu para a sala de isolamento as parturientes portadoras de processos inflamatórios. As novas medidas mais e mais severas valeram-lhe uma onda de resistência franca e dissimulada. Em fins de 1847, Semmelweis comunicara pela primeira vez os seus êxitos aos seus mestres, antes de tudo a Skoda, mas também a Ebra, o criador vienense da clínica de moléstia da pele. Ambos exigiram um relatório escrito das suas realizações. Ele, porém, retomado, de repente, pelo sentimento da dificuldade de falar e de escrever, que já o caracterizara quando estudante, não se atreveu a redigir a comunicação. À vista disso, Ebra resolveu ocupar-se pessoalmente das experiências de Semmelweis e publicou um artigo, o qual foi, sem dúvida, uma dessas publicações a que chegou às mãos de Gustave Adolphe Michaelis, inquiel e que lhe predeterminou a sorte. Ainda assim, nenhum dos cirurgiões reagiu a esse apelo. Semmelweis enfrentou inúmeros problemas em sua vida atribulada, por instituir medidas de controle severas e por ser natural de um país dominado política e culturalmente, sofrendo todas as consequências e discriminações étnicas em seu ambiente universitário. A defesa de seus pontos de vista também não tiveram os resultados esperados. Um acaso levou Semmelweis à seção de obstetrícia do Hospital São Roque de Budapeste, a qual foi nomeado diretor honorário e em seus anos de trabalho afanoso com a implementação das suas medidas sanitárias e de vigilância, conseguiu que de 933 parturientes morressem apenas 8. Nesse tempo, ele descobriu que a roupa de cama mal lavada poderia propagar também germes de infecção. Só em 1860, o desejo de divulgar os conhecimentos adquiridos se tornou tão intenso que Semmelweis escreveu o livro Etiologia, Conceito e Profilaxia da Febre Puerperal. Durante o 36º Congresso de Médicos e Naturalistas Alemães, só um professor se manifestou a favor de Semmelweis, atentando que lhe adotara os métodos e em 300 partos não tivera a registrar um só caso de morte por febre puerperal. Mas essa voz era uma voz clamando no deserto. Semmelweis realizou desabafos manifestando-se sob a forma de carta aberta, que só serviram para executar Inácio Semmelweis como um indivíduo de juízo que não era de todo são. Por conta disso, ele foi levado ao asilo de alienados e os enfermeiros tiveram de subjugá-lo e lhe impor a camisa de força. Semmelweis morreu da morte que levara o seu camarada Koletka, a morte da qual, na hora da sua agonia, inspiravam inúmeras parturienses e vítimas incontáveis de operações cirúrgicas sépticas,
e outras muitas continuariam a morrer por muito tempo. Numa das suas últimas autópsias, em Budapeste, Semmelweis ferira levemente o dedo e por essa lesão insignificante foi a morrer delirando de febre.